Oi, gente. Hoje é 8 de julho, quarta-feira, né? E eu sou uma pessoa, assim, extremamente apaixonada por planta, né? E meu irmão tinha me oferecido uma. Então, para contextualizar aqui, ontem, né, eu perguntei para ele, e minha planta? E ele me deu a planta. E claro, né, uma alegria devia tomar conta do meu coração. Só que não. O que acontece é que quando ele me deu a planta, uma ansiedade terrível foi o que apareceu. E aí você se pergunta por que uma ansiedade se você queria tanto a planta. Então eu comecei a analisar. Então me veio um medo de... Aí surgiram frases na minha mente. E se você não der conta? E se essa planta morrer imediatamente? E se você botar água demais? E se você botar água de menos? E sabe, eu tenho aquele desespero. Eu tenho que ligar para o meu irmão para perguntar para ele como que... Qual é a planta mesmo que eu devo botar? Porque foram duas plantas. Qual é a planta que eu devo botar mais água? Qual é que eu devo botar menos? Será que eu não devo devolver a planta para ele, que eu acho que lá ela tá melhor? E é aí que a gente vê que o que tomou conta de mim foi o medo de fracassar. O medo de, e se eu não der conta? E eu sei que esse medo, ele surge na cabeça, ele surge aí no coraçãozinho de, sabe, de muita gente. E às vezes a gente pensa que o medo ele só surge quando a gente tá fazendo algo grande, sabe? Algo grandioso. É um passo muito grande na vida, tipo casar, mudar de emprego, de cidade, mas às vezes surge até mesmo em você ganhar uma planta e ter que cuidar, porque surge aquele sentimento de, e se eu não conseguir? Então, por que isso nos machuca tanto? Porque vem aquela temida palavra, fracasso. E se eu fracassar? Sabe, você tem medo de fracassar. E foi aí que eu vi. Quando eu comecei a analisar, por que eu tô com tanta ansiedade? Eu entendi. Medo de fracassar. Sabe? Então, o medo. O medo é o principal ponto. Você tem medo de fracassar naquilo e tudo bem, sabe? Às vezes você vai fracassar mesmo, às vezes aquilo não vai dar certo. Só que foi aí que eu entendi que se não der certo, eu vou tentar de outras formas. O que eu não posso é deixar esse medo me paralisar. Aí eu lembrei, poxa, quando eu casei, antes de eu casar, eu tinha um medo absurdo. E olha eu aí, já tô há 5 meses. E foi um medo que eu venci. Eu tinha medo de ir lá e casar. Eu venci esse medo e vi que aquele bicho enorme era apenas o medo, sabe? Não era aquele bicho de 7 cabeças que o medo tinha criado, que eu achava que eu ia viver chorando eternamente, que eu não ia conseguir ficar longe da casa dos meus pais. E estou eu aqui há quase 6 meses. E aí eu olhei, sabe? Essa plantinha vai ser a mesma coisa. Eu sei que de início surge esse medo, né? Ai, se eu não der conta? E se ela morrer? Sabe como é que eu vou falar para as pessoas que... Porque bate aquele medo de, poxa, todo mundo conseguiu cuidar, cuidou tão bem, com as outras pessoas não aconteceu isso, a planta conseguiu sobreviver e comigo não. A gente começa a se autoflagelar, né? Comigo, eu não consigo dar conta de nada. E foi aí que eu olhei para mim e falei, quer saber? Eu vou me cuidar com amor. Se ela não for, mas eu creio que ela vai sim ficar bem, ela vai sobreviver. Eu comecei a falar para mim, eu consigo, sabe? Eu sou forte, eu dou conta. E é aí que tudo muda. Sabe, o que eu quero falar para você é que muitas vezes o medo vai surgir em coisas muito pequenas. Sabe? Coisas muito pequenas, coisas assim, corriqueiras, coisas pequenininhas do dia a dia. E você vai precisar ter coragem, sabe? Olhar para aquilo e acreditar em você. Você precisa acreditar em você, acreditar que você consegue. E dar esse passo. Enfrentar o medo é ter um medo a menos, sabe? Seja lá o que for, eu preciso fazer isso aqui, então vai lá e faz. Enfrenta esse medo. No momento que você enfrentar, você vai olhar e vai pensar, poxa, é um medo a menos que eu tenho. Eu consegui enfrentar e olha que não era tão difícil. E se caso você enfrentar e parecer que não foi, que não deu certo, sabe? Você olhar assim, poxa, eu acho que eu fracassei. Tudo bem, não se culpa.
Tenta novamente, faz de novo. Sabe? Faz de novo. Eu acho que eu fiquei com isso porque a primeira vez que eu tive uma planta, eu coloquei ela num ambiente errado. E ela tava, sabe, morrendo. Mas quando eu troquei ela de ambiente, eu tentei, assim, pensar, será que não é o ambiente? Ela melhorou. Aí eu acho que isso meio que se internalizou em mim. Sabe aquelas vozes de que muitas vezes você escuta de você mesmo, você não é capaz, você não consegue? Você tem que trocar essas vozes. Eu troquei a planta de local e ela melhorou. Então, esse vídeo é para falar para você que às vezes, na maioria das vezes, o medo não é só por coisas grandes. Ele vai ser sim por coisas muito pequenas. Mas se a gente não der o passo e acreditar, primeiramente, der um passo e confiar. Sabe, acreditar em mim, eu sou capaz, eu consigo. Eu não vou desistir agora. A gente nunca vai conseguir, sabe, chegar, enfrentar o medo. E esse vídeo eu acho que é para te encorajar a enfrentar o teu medo, sabe? Entender por que essa ansiedade surgiu. Às vezes é medo de fracassar. Nossa, eu queria tanto isso aqui, mas surgiu a ansiedade. Por quê? Por que eu não quero mais? Por que eu quero devolver? Por que eu quero voltar atrás? Talvez seja o medo do fracasso, né? O medo de, e se eu não conseguir? E se eu fracassar? Como é que eu vou olhar para aquelas pessoas e dizer, eu não consegui, se elas conseguiram? Sabe, eu acho que também o que a gente tem que fazer é parar de olhar para as outras pessoas e focar na gente. Sabe? Não importa se o outro conseguiu ou não. Foca só em você. Sabe? Olha para você, você consegue. E se você não conseguir agora, você vai continuar olhando para você, acreditando e indo adiante, tentando novamente. E foi isso que eu decidi fazer, sabe? Eu compartilhei com meu marido, eu falei, eu tô muito ansiosa. E ele fez, por quê? Eu fiz, poxa, eu acho que eu tô com medo de não conseguir cuidar da planta e ela morrer. E ele me disse, você consegue, sabe? É só você continuar, ir lá e querer cuidar dela do jeito certo. Você consegue, você tem que acreditar que você consegue. Eu fiz, de fato. Eu tenho que tirar a palavra fracasso da minha cabeça. Eu acho que muitas vezes também é isso, sabe? A gente tem que remover algumas palavras. Eu acho que a palavra fracasso, ela deve fracassada. Fracassado é uma palavra que não deve mais estar na nossa mente, sabe? Nem pra gente mesmo, nem pros outros. Às vezes a gente usa tanto essa palavra pros outros e pra gente, que a gente acha que é uma palavra comum, mas não devia ser. Então, o vídeo de hoje é esse. Te encorajar a vencer seu medo. Dê um passo adiante, sabe? Às vezes o medo é algo tão pequeno. Temos medo por coisas muito pequenas. Mas esse vídeo de hoje é tentando te encorajar a isso. Sabe, eu vou mentir, eu ainda tô um pouco ansiosa. Sabe, porque é difícil pra mim. Mas tinha um negocinho aqui na parede. Eu tava tentando tirar. Então que Deus abençoe todos nós. Muita luz, muita paz. Um beijão. Bye.